Amigos, de volta aqui à nossa playlist Temas de Direito. A gente está falando de controle de constitucionalidade. Eu sou o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Vamos adiante então com o nosso pequeno curso aí de controle de constitucionalidade dentro de uma grande playlist. Se você gosta do canal, veja os links aqui na descrição do vídeo. Você pode ajudar a gente com apenas R$ 2 por mês, faz toda a diferença. Clica ali no Apoia-se, ajuda muito, por favor, R$ 2 faz diferença. De pouquinho em pouquinho a gente faz a diferença. Também não deixe de conferir os cursos pagos do canal em resenhaforense.com. Eu vou sair de cena e deixar só a lousa. Opa, ficou o quadro, ficou o meu desktop aí, né? Pera aí. Aí, agora sim. Tá aí a lousa. Deixa eu dar aquele zoom clássico. Encontro número 7, controle de constitucionalidade difuso e concreto. Vamos lá, meus amigos, que hoje a aula é um pouco longa. A esta altura não será surpreendente para o aluno atento que o controle para o aluno atento que o controle difuso é realizado concretamente por qualquer magistrado, qualquer juiz, pela via da exceção, defesa, incidentalmente, no bojo de um litígio. É tradicional no sistema brasileiro o controle difuso, já que teve previsão expressa na Constituição Federal de 1891, muito influenciada por Rui Barbosa. Aliás, abre aspas que vem citação, desde então, vigora no Brasil o controle de constitucionalidade difuso, sendo pacificamente aceito o poder dos juízes para dizer se o ato normativo está ou não em conformidade, ou não, né, com a lei suprema, com a Constituição, portanto. Quem você citou aí agora, Marcelo? Foi este autor aqui, ó. Andreu Alexandro, com K mesmo, Alexandro Nobre Marx. Ok? Entre aspas, é dele. Naturalmente, colegas, poderão as partes de qualquer processo invocar poderão as partes invocar repetir aqui, né? Poderão as partes de qualquer processo invocar. Engraçado, no material eu coloquei, poderão as partes invocarem. Tem que corrigir depois. Acho que tá errado, né? Aqui fica no singular nesse caso. As partes poderão invocar, não é? Vou corrigir depois. A tese de inconstitucionalidade concreta. O controle também é franqueado ao Ministério Público Fiscal, que é da ordem jurídica, além de poder ser realizado oficiosamente pelo magistrado. Além de poder ser realizado oficiosamente, né, de ofício, sem provocação pelo magistrado. É importante frisar que, nos tribunais, o controle difuso precisa observar a regra contida no artigo 97 da Constituição da República. Isto é, a cláusula de reserva de plenário. Segundo tal dispositivo, abre aspas, somente pelo voto da maioria, deixa eu grifar, da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A exigência
de reserva de plenário sempre é lembrada no contexto do controle difuso, mas é de bom alvitre salientar, que o Supremo Tribunal Federal já cravou a necessidade de observá-lo, ou melhor, de observá-la também no controle concentrado. Marcelo, você diz isso com base em quê? No próprio Supremo. Tá aí o julgado. STF, recurso extraordinário 240096-2 do Rio de Janeiro, relator ministro Sepúlveda pertence, julgado na primeira turma, é verdade que é um pouco antigo, né? Novembro, ou melhor, março de 1999. Mas já foi uma decisão do Supremo, já foi uma posição oficial do Supremo, não é? A respeito do tema, que é muito interessante, escreveram Gilmar Ferreira Mendes e Lênio Luiz Streck o seguinte, abre aspas, deixa eu copiar aqui, eu só vou ler, mas eu vou jogar aqui na lousa, vai ficar mais fácil. Então, eles escreveram isso, ó. Gilmar Ferreira Mendes e Lênio Luiz Streck escreveram o seguinte, o artigo 97 da Constituição de 1988 contém comando peremptório no sentido de exigir que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente ocorra pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal julgador. O dispositivo, em verdade, incorpora a regra do full bench, full court ou en banc, criada pela jurisprudência norte-americana do século XIX, como uma existência de prudência e até mesmo de autorrestrição, self-restraint, dos tribunais no enfrentamento de questões constitucionais. Desde a ainda incipiente prática da Judicial Review, os tribunais norte-americanos constataram a importância de seguir essa orientação, que surgiu muito mais como uma regra de conveniência, rule of property, do que como uma obrigação constitucional. A real possibilidade de que o precedente firmado com quórum mínimo fosse posteriormente revisto com a presença da totalidade dos membros do tribunal, assim como a dificuldade que decisões assim tomadas tinham para formar o stare decisis, constituíram inicialmente as razões decisivas para o surgimento dessa orientação jurisprudencial nos tribunais norte-americanos. Mas olha só que interessante. Há quem critique a ideia a ideia da reserva de plenário, como se nota, por exemplo, dos escritos bem interessantes, por sinal, de Fábio Carvalho Leite. Então, o Fábio Carvalho Leite escreveu algo que eu achei interessante. Olha só o que ele fala, abre aspas, que é a citação. É chegado o momento de lançarmos um olhar crítico sobre esta regra, cuja prática tem revelado dificuldades e problemas de ordem democrática que a sua irretocável teoria oculta e, vou além, que até comprometem a legitimidade de que ela aparentemente se reveste. Justificando sua proposta, o autor também dá o interessante e realmente, eu acrescento, instigante exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha só o que escreveu o nosso autor aqui, Fábio Carvalho Leite. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil e eu leio com vocês. Abre aspas, citação dele, ó. Tomemos como exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo pleno conta com 355 desembargadores e órgão especial com 25. No âmbito desta corte, se 13 desembargadores que integram o referido órgão, né, o órgão especial, isso dá já a maioria absoluta, né, 13 de 25, entenderem que uma lei é inconstitucional, esta será a posição do tribunal. Interessante, né? Ainda que, hipoteticamente, todos os outros 342 desembargadores que integram o mesmo tribunal entendam de outra forma. E com o agravante, deve-se lembrar de que as leis presumem-se inconstitucionais. Ou seja, o controle é exercido por uma minoria e seu resultado imposto à maioria. A diferença, convenhamos, é gritante, de modo que, para os fins do presente estudo, e nos momentos em que for relevante ressaltar a diferenciação, chamarei
de cláusula de reserva de órgão especial, né, ele coloca em tom jocoso, até a regra prevista no artigo 97 da Constituição, quando o controle de constitucionalidade for exercido por este órgão. Bastante interessante a posição dele, né? Faz pensar. Aliás, faz pensar até em termos de democracia, né? Porque se você olhar bem, o STF, que é o órgão de cúpula do judiciário e que dá a palavra final dessa questão, ele é uma minoria diante de 200 milhões de brasileiros, né? E ele decide o destino de leis, se elas são ou não constitucionais. Isso é bastante contestável, né? Se parar para pensar, é bastante contestável. De qualquer maneira, a ideia ainda é consagrada no texto constitucional brasileiro, razão pela qual a necessidade de vislumbrá-la dogmaticamente. Aliás, entende-se até que da decisão que declara inconstitucionalidade de lei federal sem observância de reserva de plenário, caberá recurso extraordinário para nulificação do decisum, da decisão afrontoso. Decisum afrontoso, decisão afrontosa, claro, né? Se alguém se interessar, consulte aí. STF, recurso extraordinário 432-884 de Goiás, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado na segunda turma em junho de 2012. E aí, meus amigos, em termos procedimentais, aliás, há agora os artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil de 2015. Aí eu vou mostrar um fluxograma, tá? Fluxograma da cláusula de reserva de plenário no CPC. Tá no nosso caderno, eu vou colar aqui dentro. Tomara que não fique bagunçada a formatação, tá? Vamos ver se eu consigo manter o padrão. Manter somente texto, manter formatação. Fica mais ou menos, dá para ler. Ó, olha o que acontece. A parte, tá aqui a parte, ó. A parte alega a inconstitucionalidade de uma norma. O relator, depois de ouvir o Ministério Público e as partes, olha o relator aqui, ó, submeterá a questão à turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo. E aí a arguição pode ser ou rejeitada, caso em que o processo seguirá normalmente para o julgamento, ou acolhida, de maneira que o órgão reconhece que o assunto merece sim ser levado ao plenário, ou ao órgão especial, conforme o caso, e, portanto, que o assunto deve mesmo passar pelo exame de constitucionalidade ou não. Caso haja o acolhimento, uma cópia do acórdão é encaminhada para os julgadores, né? E o presidente do tribunal vai designar uma sessão de julgamento. Então, se acolhida, acontece isso aqui. A seta ficou um pouco fora, deixa eu ver se eu consigo aí. Pronto. Então, se acolhida, acontece também isso aqui. Aí eu trago algumas observações aqui, ó, baseadas todas no Código de Processo Civil, tá? Observações. Primeiro, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver um pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Então aqui a ideia é de respeitar precedente já, né? Já tem uma consolidação de entendimento, não tem por que ficar batendo na tecla sempre. Segundo, nada impede que as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado possam manifestar-se, fica melhor assim, né? Possam manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Então, nada impede que as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado possam manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e condições do tribunal. A parte legitimada, terceira observação, né? A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição da República, o rol de legitimados da ADIM e da ADECOM, mas essa parte poderá, então, manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado ainda o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos, como se fosse um amicus curiae oficial aqui, né?
E por fim, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho recorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. É o amicus curiae, que a gente estudou já no CPC comentado do canal. Muito bem, vamos continuar então. Como se percebe, meus colegas, abre aspas, porque vem citação, o pronunciamento do plenário ou do órgão especial deve se restringir à análise da inconstitucionalidade da lei em tese antecedente, sendo o julgamento do caso concreto feito pelo órgão fracionário consequente, com base naquele procedimento. Marcelo, quem diz isso? É o meu xará, Marcelo Novellino. Tá? A citação é dele, portanto. É importante ressaltar, ou melhor, salientar, que, abre aspas, que vem citação, a cláusula de reserva de plenário dirige-se somente aos tribunais. Não se aplica às decisões de juízes singulares nem de juizados especiais. Cuidado com isso, tá? Falou no Juninho, erra isso aqui. Marcelo Novellino de novo. Neste sentido, por sinal, decidiu-se justamente que, abre aspas, o artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão. Quer saber? Deixa eu colar aqui que vai ficar mais fácil. Foi julgado. Então, decidiu-se justamente que o artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o 93, inciso 11. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas, o juizado, né, o JEC, e também o JECRIM, artigo 24, inciso 10, e juizados especiais, artigo 98, inciso 1, os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam na esfera recursal sob regime de plenário ou de órgão especial. Para quem quiser estudar esse julgado, que tem uma emenda um pouco confusa, né? Agravo regimental no RE com agravo 792562 de São Paulo, relator ministro Teoriza Vasque, saudoso agora, segunda turma, julgado em março de 2014. Embora já tenha sido reconhecida repercussão geral sobre o assunto, reconhecida a repercussão geral sobre o assunto, na verdade, só um segundinho que eu errei aqui. Então, ó, afirma-se também que no STF, abre aspas, a decisão considerando dispensável a observância dessa regra quando do julgamento de recurso extraordinário. Pronto. Isso aqui quem diz, de novo, Marcelo Novellino. Agora sim, ó. Embora já tenha sido reconhecida a repercussão geral sobre o assunto, é um assunto interessante, aliás, o STF reconheceu a repercussão geral aqui, ó, na época ainda do Peluso, então bastante antigo o reconhecimento, né, da repercussão geral, mas embora então já tenha sido até reconhecida a repercussão geral sem fixação definitiva da tese, o fato, vou até destacar ó, em negrito, o fato é que o STF parece sempre reconhecer que as turmas poderão isoladamente decidir pela inconstitucionalidade, bati errado ali, mas o Word corrige, inconstitucionalidade, sem necessidade de verificação, entre aspas, do plenário. Isso, claro, ele está falando das turmas do Supremo, né? Primeira e segunda turmas. Neste sentido, veja-se o trecho
da ementa adiante. Eu vou colar aqui que vai ficar mais fácil. Tá aí a ementinha, um trechinho de ementa, vou colocar entre aspas que vai ficar mais agradável. O STF exerce por excelência o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do RE, tendo seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Marcelo, onde que está isso? Está aqui, ó. Deixa eu pegar o julgado para vocês. Para quem quiser estudar, STF, embargo de declaração no RE 361829, Rio de Janeiro, relatora ministra Ellen Grace, grande ministra, julgado em março de 2010. Ok? Prosseguindo, meus amigos, ainda no tocante à reserva de plenário, é importante lembrar que o STF fixou entendimento segundo o qual, abre aspas, viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Súmula vinculante, número 10. Cai muito em prova, Marcelo? Chove. Essa súmula você tem que tatuar no pulso, tá? Muito importante. O entendimento sempre foi, aliás, tradicional. Esse merecia a súmula vinculante, né? Na jurisprudência do STF, que reputa como, abre aspas, declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que, embora sem o explicitar, melhor dizendo, afasta a incidência da norma ordinária perante a ALIDE para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. Para quem quiser estudar esse caso, STF, recurso extraordinário 240096-2, Rio de Janeiro, relator ministro Sepúlveda Pertence, primeira turma, julgado em março de 1999. Mas isso é um entendimento muito tradicional, tá? Não importa que seja antigo. Enfim, mais um julgado, ó. Enfim, ao dispor sobre o afastamento da incidência no todo ou em parte, o enunciado, lá da súmula vinculante 10, deixa clara a necessidade de submeter a questão ao plenário não apenas quando do reconhecimento da inconstitucionalidade de toda a lei ou ato normativo, mas também quando este juízo decidir sobre alguns dos dispositivos, artigos, parágrafos, alíneas, incisos, palavras ou expressões nele contidas. E aqui não é julgado, aqui é autor, Marcelo Novellino. Mesmo assim, reflete os julgados, tá? Eu citei um julgado, mas tem vários nesse sentido. Não à toa existe súmula vinculante. E aí, para acabar a aula de hoje, ó, em arremate, também é preciso deixar claro alguns aspectos analíticos importantes. 2 pontos. A reserva de plenário se impõe para a declaração da inconstitucionalidade. Por isso, é perfeitamente possível declarar a constitucionalidade sem necessidade, presta atenção nisso, sem necessidade de seguir o fluxo procedimental acima estudado. Aquele com desenho que eu já mostrei aqui hoje, tá? Do CPC. Também não há necessidade de reserva de plenário quando o julgador realiza técnica de interpretação conforme. Isso é muito importante, tá, pessoal? E não é só isso. Interpretação conforme. Finalmente, não se impõe reserva de plenário para os casos nos quais a análise de recepção ou não de normas pretéritas ao texto constitucional reinante. Certo? Fiquem atentos a isso. Meus amigos, eu vou encerrar a aula aqui. Já vou deixar na lousa o assunto do próximo encontro. Pode ser? Então, hoje foi o encontro 7. Deixa eu pegar aqui certinho. Encontro 7 está aqui. Já vou deixar na lousa. E aí fica mais fácil. Encontro 8º.
A gente está estudando, de fato, o controle difuso e concreto, mas aí a gente vai abrir um subtópico, por assim dizer. Vou colocar assim, ó, eficácia da decisão proferida no contexto do controle difuso concreto. Já vou deixar salvo e vou voltar aqui para me despedir de vocês. Um abraço forte, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchauzinho.